À primeira vista, parecem perfeitos, discretos, sem arrogância, simplesmente centrados. O tipo de pessoa que sabe o que dizer, quando dizer e como olhar para você como se você fosse a única pessoa que importa. Você vai pensar, nunca me conectei assim antes. Você se sentirá compreendido, seguro, atraído. Mas essa atração é apenas o começo de algo que você não reconhecerá até que já tenha reescrito sua percepção da realidade. Porque pessoas assim não se revelam através da crueldade, eles se revelam através do charme, e é isso que os torna perigosos. Eles entram pela sua confiança e em seguida reprogramam seu sistema nervoso de dentro para fora. Eles não vão levantar a voz. No início, não. Elas vão renovar suas esperanças, fazer você sentir que talvez, só talvez, você finalmente seja suficiente para alguém. Eles vão reparar nos pequenos detalhes, espelhar as suas paixões e até dizer, nunca conheci ninguém como você. Mas não é porque eles te veem, é porque eles sabem como te estudar. Eles pegam seus sonhos e os repetem, pegam suas feridas e fingem que também estiveram lá. Não porque se importem, mas porque aprenderam que a empatia é um atalho para influenciar. E quando eles percebem que você está emocionalmente envolvido, é aí que eles mudam. De repente você fica confuso, o calor torna-se imprevisível. Eles se afastam e então te inundam de atenção. Dizem que você é demais e depois te chamam de frio. Eles culpam seu tom de voz e depois o acusam de distorcer os fatos. E cada vez que você os questiona, eles fazem você questionar a si mesmo. Você está imaginando coisas. Você está sendo dramático. Pare de reagir de forma exagerada. Agora você está duvidando da sua memória, pedindo desculpas por como se sente, pisando em ovos para proteger uma conexão que já está te machucando. Isso não é amor. É um sistema projetado para manter você girando, não para oferecer suporte. Eles não querem honestidade, eles querem controle disfarçado de proximidade. Então eles reescrevem a história em tempo real. Quando eles mentem, a culpa é sua por não entender. Quando te magoam, a culpa é sua por ser sensível. Quando você chora, eles suspiram e dizem, eu não consigo fazer nada direito, não é? E você se vê consolando a pessoa que acabou de te despedaçar. Isso não é um argumento, é teatro emocional. E o papel que lhe foi atribuído sem sequer se dar conta é o de cuidador da disfunção deles. A parte mais difícil é esta. Eles raramente parecem malignos. Eles parecem quebrados, charmosos, complexos, como alguém que só precisa de mais amor. E se você for o tipo de pessoa que vê o melhor nos outros, passará anos tentando ser suficiente para alguém que está usando sua empatia como moeda de troca. Eles não te escolhem porque você é fraco. Eles te escolhem porque você é forte, porque você vai ficar, porque você vai se esforçar mais, porque você vai achar que o caos significa que existe profundidade. Mas não se trata de profundidade. É distorção e começa a parecer normal. A confusão, o jogo de empurra e puxa, as indiretas sutis seguidas de intensos pedidos de desculpas. Você diz a si mesmo que eles estão apenas feridos. Eles estão tentando. Essa não é a verdadeira essência deles. Mas se o pior lado de alguém continua aparecendo mais do que o melhor, você não está apaixonado. Você está preso em um ciclo vicioso. Um lugar onde sua compaixão se torna moeda de troca. E cada vez que você investe mais de si mesmo, eles aumentam o preço emocional. Você também vai notar outra coisa. Quando você está magoado, eles desaparecem. Mas no momento em que você estiver feliz sem eles, eles voltam. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta de controlar como você se sente. Não se trata de amor. Trata-se de acesso. Porque o amor verdadeiro respeita os seus limites. Mas a manipulação usa a culpa para convencê-los do contrário. E justamente quando você tenta ir embora, eles se tornam tudo aquilo que você um dia desejou que fossem. Em seguida, ele reinicia. É assim que funciona. Bomba de amor, retirar, culpa, repita. Não é um relacionamento, é condicionamento. O que a maioria das pessoas nunca te diz é que seu sistema nervoso não é viciado na pessoa. É viciado no alívio que proporciona depois de te magoar. Porque quando alguém cria a ferida e também se torna o bálsamo, você começa a confundir dor com intimidade. Você acha que o caos significa paixão. Você acha que as lágrimas significam progresso. Você acha que a intensidade significa verdade. Mas não é verdade, significa sobrevivência. E você nunca deveria ter sobrevivido à sua própria conexão. Você pode começar a se perder, não tudo de uma vez. Silenciosamente, você pode compartilhar suas opiniões. Você reduz suas necessidades. Você questiona suas reações no espelho antes mesmo de expressá-las em voz alta. E quando as pessoas perguntam se você está bem, você sorri porque, em algum momento, aprendeu que estar bem é mais fácil do que explicar uma história em que ninguém acreditaria. Eles nunca te batem. Eles nunca gritaram. Eles simplesmente rearranjaram a verdade aos poucos até que você não conseguisse mais se lembrar de quem você era antes deles. Eis o que importa agora. Você não precisa provar que isso aconteceu. Você não precisa que eles validem sua dor. Você não precisa de outro pedido de desculpas que eles não vão aceitar de verdade. Você precisa recuperar sua clareza, pois é a clareza que quebra o ciclo. Clareza é o que dissipa a névoa. Clareza é o que te lembra que você nunca foi o problema.
Você era apenas alguém que acreditava que o amor deveria transmitir segurança, mesmo quando não transmitia. E quando esse momento chegar, aquele em que você finalmente nomeia o que aconteceu, finalmente sente isso na pele, finalmente diz: isso não é amor. Algo dentro de você vai despertar. Essa não era a versão de você que eles precisavam, não a versão que continuava tentando. A versão que se lembra de quem você era antes da manipulação, antes da distorção da realidade, antes da culpa. Essa versão não precisa de conclusão, só precisa de você. E uma vez que você escolha isso, nada do que eles fizerem a seguir jamais lhe parecerá poder novamente. Eles não vão reagir bem quando você for embora. Não porque se importem, mas porque perderam o controle da narrativa. De repente, a pessoa que antes era tudo para você se torna distante ou, pior, cruel. Eles te chamam de egoísta, frio e irreconhecível. Eles perguntam o que aconteceu com você, como se a sua cura fosse uma traição, como se seus limites fossem o verdadeiro problema. Mas a verdade é simples. Você deixou de estar disponível para manipulação. E para alguém que vive sem controle, isso parece abandono. Você nunca foi parceiro deles. Você era o espelho deles. Agora que você destruiu tudo, eles não sabem mais quem são. Eles vão tentar te provocar. Eles vão trazer à tona seu passado, distorcer suas memórias e reformular sua honestidade como instabilidade. Você costumava me entender. Você era diferente antes. Você está mudando e não para melhor, e por um instante você se questionará, não porque eles estejam certos, mas porque a insegurança tem sido seu padrão por tanto tempo. Me sinto em casa, mas desta vez faça uma pausa. Pergunte a si mesmo quem se beneficia com a sua confusão, quem prospera quando você silencia sua intuição. Porque se eles realmente te amassem, celebrariam a sua clareza, não a temeriam. Eis como a manipulação raramente se apresenta. Gritos, ameaças, maldade evidente. Geralmente, a situação se apresenta da seguinte forma: em vez disso, estou apenas sendo honesto. Você é muito sensível, não leve a mal. Ela se esconde por trás da polidez, do sarcasmo, da preocupação. Isso se esconde na frase: eu não quis dizer isso dessa forma. Você está dando muita importância a isso. Nunca se trata apenas das palavras, trata-se do impacto. E se você está constantemente sangrando por causa de comentários inocentes, não é um mal-entendido, é um padrão. Mas talvez a parte mais assustadora seja o que isso faz com você. Como isso vai remodelando lentamente sua percepção da realidade. Você começa a questionar os elogios. Você se sente culpado ao estabelecer limites. Você tem medo de reagir de forma exagerada. Então você reage de forma insuficiente a tudo. Mesmo quando alguém ultrapassa um limite, você hesita porque uma parte de você ainda ouve a voz dessa pessoa na sua cabeça. Ainda se pergunta se você está exagerando. Ainda acredita que a paz deve ser conquistada através do silêncio. Mas isso não é paz. Isso é cativeiro psicológico. E a chave nunca esteve em suas mãos para ser entregue. Esteve em suas mãos o tempo todo. A verdadeira cura não começa quando eles vão embora. Começa quando você para de precisar que a história faça sentido. Quando você para de procurar o momento em que eles realmente te amaram. Quando você para de repassar mentalmente as conversas que terminaram em confusão. Quando você para de buscar respostas com alguém que construiu a porta para te manter preso. Porque a manipulação não termina com uma confissão. Termina quando você se afasta sem precisar de um. Você não precisa da concordância deles. Você não precisa da explicação deles. Você não precisa que eles digam que você estava certo. Basta dizer isso para si mesmo e acreditar. É aqui que muitos voltam a se envolver. Não porque sintam falta da pessoa, mas porque sentem falta de quem pensavam estar se tornando aos olhos dela. Eles sentem falta da versão de si mesmos que finalmente se sentia vista. A fantasia de ser escolhido, a ilusão de cura através do afeto de outra pessoa. Mas essa ilusão é uma gaiola feita de validação, êxtases emocionais e potencial inacabado. Você não estava se tornando você mesmo. Você estava se tornando a projeção deles. E agora você tem a chance de se tornar algo real. Algo que não depende do estado emocional de outra pessoa. Na próxima vez que alguém te tratar como se sua dor fosse um fardo, lembre-se, empatia não é fraqueza, é o seu superpoder. Mas é preciso protegê-la, pois os predadores não procuram pessoas vulneráveis. Eles procuram pessoas generosas que resolvem problemas que acreditam. Eles procuram pessoas que percebem sinais de alerta, mas ainda assim optam por se render porque sabem que sua gentileza não permitirá que você desista facilmente. E é nisso que eles contam. Então, se você é o tipo de pessoa que sempre dá o benefício da dúvida, dê esse benefício a si mesmo desta vez. Você ficará surpreso com a rapidez com que a neblina se dissipa. Observe como eles reagem quando você para de jogar, quando você não responde, quando você não explica, quando você não se defende. Observe como a apresentação desmorona quando o público se retira. Eles podem ficar furiosos, eles podem implorar, eles podem prometer mudanças. Mas lembre-se, a verdadeira mudança não vem com pressão. Isso se conquista com consistência ao longo do tempo, sem culpa.
Portanto, se eles só mudam quando estão te perdendo, não é transformação, é uma questão de estratégia, uma última tentativa de mantê-lo em órbita. Você não lhes deve outra rodada. A recuperação depois disso é complicada. Você sentirá tristeza não apenas por eles, mas também pela versão de você que permaneceu. Você vai acordar com raiva, depois entorpecido, depois solitário e, de repente, lúcido novamente. Você vai querer voltar não porque era bom, mas porque era familiar. É assim que funcionam os vínculos traumáticos. Eles se alimentam da familiaridade, não do amor. Mas cada vez que você escolhe o silêncio em vez do envolvimento, a quietude em vez do drama, a inércia em vez da explicação, você rompe o vínculo. E cada vez que você faz isso, o domínio que eles tinham sobre sua mente enfraquece até que um dia desaparece completamente. Não há nada de errado em você se apaixonar por eles. Você só estava tentando amar alguém profundamente. E isso não é algo de que se envergonhar. O que importa agora é o que você escolherá a seguir. Não a perfeição, não a paz imediata, apenas a promessa de nunca mais se abandonar em nome da conexão. Porque o amor verdadeiro não te deixa confuso, não distorce suas palavras. Isso não te obriga a conquistar a segurança básica. O amor verdadeiro te vê, te ouve e permanece ao seu lado. Você saberá quando chegar, porque desta vez finalmente conseguirá reconhecer a diferença. E você nunca mais deixará que a pessoa errada te convença. Eles não querem apenas a sua atenção. Eles querem ouvir a sua história. Eles querem se tornar o motivo pelo qual você sente alguma coisa. Mesmo que seja dor, mesmo que seja caos, mesmo que seja tristeza. Porque se eles não puderem ser o herói da sua vida, vão se contentar em ser o vilão. Enquanto eles ainda estiverem no roteiro, essa é a armadilha final. Eles se transformam em uma lembrança que não se apaga. Não por causa de quem eles eram, mas por causa do que representavam. Ciclos inacabados, palavras não ditas, feridas não cicatrizadas. Então você pensa neles mais do que gostaria. Você sonha com eles, você fica imaginando discussões, conversas que nunca aconteceram, verdades que gostaria de ter dito, versões de você que poderiam ter ido embora antes. Mas eis a dura verdade, você não sente falta deles, você sente falta da paz que nunca teve, você sente falta da segurança que tanto esperava que chegasse. Você sente falta da ideia de um desfecho porque isso faria a dor parecer justa. Mas algumas histórias não terminam com um desfecho. Elas terminam com você optando por fechar o livro. E mesmo assim você hesita, não porque os queira de volta, mas porque curar significa deixar a fantasia para trás. A fantasia de que talvez um dia eles finalmente entendam o que fizeram. Eles vão acordar com remorso. Eles vão se desculpar, eles vão mudar. Mas os narcisistas raramente proporcionam a satisfação de um desfecho porque já reescreveram toda a narrativa em suas mentes. Para eles eram as vítimas. Você era muito emotiva, muito dramática, exagerada. E se você ainda está esperando que eles admitam a verdade, você ainda está preso no jogo deles. Porque no momento em que você permite que o silêncio deles defina o seu valor, você entrega o seu poder e você não precisa da voz deles para validar sua experiência. Você só precisa da sua própria voz, aquela que eles tentaram silenciar. Que fale agora alto, claro, finalmente. Você cresceu mais do que imagina. Veja tudo o que você já sobreviveu. Veja o que você está vendo agora. Você não precisa mais ficar pedindo desculpas. Você não precisa mais justificar o uso de sinais de alerta. Você não precisa mais se diminuir para caber na zona de conforto de outra pessoa. Isso não é apenas cura. Isso é revolução. Porque as pessoas mais fortes deste mundo não são aquelas que nunca se machucam. São eles que aprendem a reconhecer a dor disfarçada de amor e mesmo assim vão embora. Mesmo quando se está sozinho, mesmo quando dói, mesmo quando o passado continua chamando, você responde com silêncio. E a cada vez que você faz isso, seu futuro se torna mais promissor. Ainda haverá dias em que seu coração doerá. Quando você lê mensagens antigas, quando uma música te toca de um jeito inesperado, quando um aroma traz tudo de volta. Não tem problema, a cura não é linear. Não é uma linha de chegada, é uma decisão silenciosa que você toma repetidamente. Escolher a paz em vez do caos. É aprender a conviver com o desconforto em vez de buscar a dor familiar. É aprender a perguntar, isso parece amor ou é apenas mais um dia como estou acostumado? Porque nem tudo que parece familiar faz bem para você. Nem todo mundo que diz eu te amo quer dizer isso de uma forma segura. O amor verdadeiro jamais lhe pedirá que sacrifique sua voz, seus limites ou sua autoestima. Se isso acontecer, não é amor. É controle disfarçado de afeto e você aprendeu a reconhecer a farsa. Às vezes você vai se pegar escorregando. Você verá alguém novo usando uma máscara familiar. Você sentirá aquela velha vontade de consertar, de explicar, de salvar, mas desta vez algo é diferente. Você faz uma pausa, você se lembra, você dá um passo para trás antes de ser arrastado. Esse é o poder da autoconsciência. Esse é o presente que a dor que você passou lhe dá, não apenas sobreviver, mas aprender com a experiência. Agora você caminha mais devagar, você escuta com mais atenção.
Você confia na sua intuição sem precisar de provas. Você se tornou a pessoa que seu eu do passado precisava. Não é perfeito, mas é real e completo, e isso vale mais do que qualquer coisa que eles já te prometeram. E quando você finalmente encontrar alguém que seja real, não perfeito, mas emocionalmente honesto, você sentirá isso nos momentos de silêncio. Eles não vão apressar a sua confiança. Eles não vão punir o seu silêncio. Eles não vão desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Eles ficarão sem pressão, sem jogos. Você se sentirá seguro sendo exatamente quem você é. Não é uma versão que eles criaram para atender às suas necessidades. E quando esse dia chegar, você agradecerá a si mesmo do passado, não para ficar, mas para partir. Por escolher o caminho mais difícil, por queimar a ilusão, por curar-se na solidão. Porque só quando você para de dançar por migalhas é que finalmente consegue sentir o que é uma refeição de verdade. E vale cada lágrima que você derramou sozinha na escuridão. Então, se você ainda está nesse espaço, no meio da incerteza, da dúvida, da angústia, este é o seu lembrete. Você não está louco. Você não está quebrado? Você não é demais. Você está acordando? Você finalmente está vendo quem eles eram. E mais importante ainda, quem você nunca deveria se tornar na presença deles. E essa percepção, essa é a sua renovação. Sem barulho, sem ostentação, apenas silenciosamente poderoso. Você não tem mais medo de ser mal interpretado porque finalmente começou a se entender. E nada que eles digam, nenhuma mentira, nenhuma distorção, nenhum silêncio pode tirar isso de você. Você já venceu porque está livre. Agora permaneça livre, permaneça desperto e nunca deixe ninguém convencê-lo a diminuir sua luz apenas para manter a escuridão deles confortável. Esta é a sua história agora. Escreva com sua própria voz, que ninguém mais segure a caneta novamente.